Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Tudo bom? Deixa eu aumentar o som aqui, que tá baixinho. Aí, melhorou. Tudo jóia? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana. Graças a Deus. Vamos de novo. Vamos lá, então, começar com Gotas de Paz. E vamos lá. Hoje a gente fala de raiva, tá? A raiva em nossos Ai, corações. Não devemos sustentar em nossos corações a raiva, porque esse sentimento nos fará mal e não teremos nenhum benefício armazenado em nós. Quando sentimos raiva de alguém, perceba que tudo à nossa volta se transforma negativamente. As pessoas com as quais convivemos não nos bastam, porque não somos capazes de amá-las. Veja que a base de nossa convivência é o amor. E se tivermos raiva, como vamos, como vamos doar o amor? Procure erradicar esse sentimento dentro de você. Faça uma prece. Procure o entendimento e a compreensão. Nós fomos feitos para o mal. Não fomos feitos para o mal, nem para sentimentos ruins. Ao contrário, fomos criados pelo Pai da vida para amar e sermos amados. Somente o amor nos eleva, nos dá coragem e força para continuarmos. Com raiva de tudo e de todos, não cumpriremos nosso maior objetivo, o amor. Passagem, né, que sentimento de raiva é o sentimento totalmente contrário ao sentimento de amor, né? Então, quando a gente sente raiva, algo se transforma em nossa volta, né? No nosso mundo próximo, parece que a gente está num mundo ruim, né? Um mundo infernal. Então, por isso que em lugares, né, onde que pessoas com muita raiva frequentam, como delegacia de polícia, presídios, né, lugares onde as pessoas estão com raivas afloradas, geralmente o clima é ruim, né? Então é um sentimento que a gente tem que erradicar da gente para que a gente consiga praticar o amor. deixa eu falar. Isso aí? Deixa eu só. Achei bacana a palavra que foi dita aí. Não fomos feitos para o mal, né? Não fomos criados para o mal, né? Isso é acho, que o melhor entendimento. Às vezes a gente tem, né, alguma maldade dentro da gente, ou às vezes a gente vê alguma maldade e a gente acha que as pessoas, né, são só isso, foram feitas para isso. Né? Eu trabalho com uma pessoa, ele falou assim, é muito difícil entender que uma pessoa que mata, que faz certas coisas, um dia vai tornar uma pessoa boa, né? E o livro dos Espíritos, ele tem essa passagem, né, que nós não fomos criados para o mal. O mal é momentâneo por ignorância, né, pela falta de conhecimento do bem. Só para pontuar aqui no que foi dito. E muitas pessoas que perdem a esperança na humanidade, né? Acham que a humanidade não tem mais jeito. Outra vez eu estava almoçando e tinha um carcereiro aqui de São Roque contando, né? Que é que o pessoal que está preso não tem jeito, não tem solução mesmo. São todas pessoas ruins e vão morrer desse jeito. Então é a opinião dele, né? Ele vive isso no dia a dia e eu acho que ele já desiludiu com a humanidade. Se a gente partir por esse pressuposto, a gente desiste de evoluir, né? E a gente deixa de ver, e a gente começa a achar que existem pessoas que realmente foram feitas para o mal. E como ninguém foi feito para o mal, então a esperança é que todo mundo um dia melhore, certo? Com certeza. Sim, Vamos dar vamos. início às preces? Sim. Pode fazer. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem deste nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou.
Nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Assim seja. Então, boa noite a todos aí, o pessoal que foi chegando durante a prece, com audiência boa hoje, quase 20 pessoas. Graças a Deus. É isso aí. Hoje a gente vai falar deixa eu ver aqui. Item 24. A infelicidade real. Estou na página. Vamos lá então. Item 24. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles as veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez, sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e há outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquela que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores maçaneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte. Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que pode apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem. É preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob uma forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência que comprime as ações, a ação do pensamento, que atordou o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana, Deus, não se esquiva do destino. E as provas fedoras mais implacáveis que a matilha, excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espírito vos esclareça, pois
e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis com bravos soldados que, hoje de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários. A paz não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto das suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo da batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contando que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Vamos lá. Essa pessoa, né, que escreveu, né, o pessoal diz, né, no francês aqui seria Girardin. Ela é uma é, é, ela nasceu no mesmo ano que Allan Kardec, em 1804, e morreu em 1855. Ela chegou a participar das mesas girantes, né? Ela foi muito amiga a gente fala Victor Hugo, né, mas os franceses dizem que é Victor Hugo, que participou também das mesas girantes. Ela foi escritora, jornalista, poetisa na França. E ela se comunica, né, nessa passagem. Ela chegou a conhecer Allan Kardec, acho que teve os primeiros contatos com Allan Kardec antes de Allan Kardec escrever, né, na verdade, todos os livros, porque 1855 que ela desencarna é o mesmo ano que Allan Kardec inicia, né, os estudos, começa a participar das mesas girantes. E aqui, né, acho que para você, para mim, no meu evangelho, ele está como a verdadeira infelicidade. Acho que para você deve estar infelicidade real. Isso. Tem algumas traduções desgraça verdadeira, desgraça real, infelicidade real. A forma que, assim, nas traduções, eles foram traduzidos em alguns evangelhos. Mas a ideia é, qual é a verdadeira infelicidade? Ele começa dizendo, né? Aqui na Terra, todos nós falamos infelicidade, né? Nós falamos que somos infelizes e a gente percebe muito, né? Até foi o tema aqui do Gotas de Paz, a raiva. Quando você está com raiva, irritado, né? Quando alguma coisa não está acontecendo a contento, dentro daquilo que a gente entende que deveria ser, porque a gente não consegue nunca enxergar coisas boas em um acontecimento, né? Não é do jeito que eu quero, eu sou infeliz, nada presta, né? Se eu estou bem, que nem ele fala aqui, né? Se está bebendo, se está numa balada, está numa festa, é felicidade total. No outro dia tem que acordar cedo, trabalhar, é a pior pessoa do mundo. E assim a gente vai fazendo os nossos dias em cima daquilo que a gente entende como infelicidade ou felicidade. Então, para nós, o que é felicidade? Ter dinheiro, né, um bom emprego. O que é infelicidade? Não ter nada disso mesmo. Né, a gente percebe, eu falo bastante para as pessoas. A gente tem uma vida maravilhosa. A vida da gente, se colocando próximo da vida de algumas pessoas que sofrem de verdade, né, que estão hoje passando por bastante dificuldade, a gente vai perceber que nós somos felizes quando temos um emprego, né, quando temos uma casa, um local para dormir, que nem esse frio, né, esse inverno que vai chegando, quantas pessoas não têm, né, um local para dormir, né, as pessoas usam muito o termo dorme embaixo de ponte. Então a gente fala assim, um pouquinho que a gente tenha, de conforto que seja pouquinho, a gente é feliz. Mas a gente prefere num acontecimento, né, alguma coisa que saiu um pouco fora, né, teve que ter um gasto, o carro não pegou de manhã, o pneu tá furado na hora que vai sair, e tudo isso é infelicidade. Nossa, hoje meu dia tá terrível, né, a vida não presta, não sei o quê. Começa a reclamar, né, e às vezes tem um vidão, né? E eles diz aqui, né, que ele diz que a infelicidade ela está mais, ele diz aqui, mais nas consequências do que no fato próprio. Ele fala assim, choveu a noite inteira,
essa noite. Nossa, eu não pude sair para trabalhar, eu me molhei, aconteceu alguma coisa. Fala assim, mas o que, que a chuva fez? Limpou o ar, né? Levou embora um monte aí de coisas que poderiam nos atrapalhar. Então a gente só consegue ver naquela hora a chuva, você não consegue ver um benefício que ela pode trazer lá na frente. Só para assim, para a gente ilustrar um pouco, eu peguei aqui eles chamam de uma lenda chinesa do cavalo perdido. Ele diz assim, há muitos anos, numa pobre aldeia chinesa, vivia um lavrador com o seu filho. Seu único bem material, além da terra e da pequena casa de palha, era um cavalo que ele havia herdado do pai. Um belo dia, o cavalo fugiu, deixando o homem, né, sem esse animal para trabalhar na terra. Aí os vizinhos o visitaram, gostavam muito dele, achavam ele uma pessoa bastante honesta, vieram à sua casa para dizer o quanto lamentavam o que tinha acontecido na vida dele. Ele agradeceu e perguntou, como vocês podem saber que o que ocorreu foi uma desgraça na minha vida? Aí um deles lá comentou entre o outro, né? Ele não quer aceitar a realidade. Deixemos que pense o que quiser, desde que não se entristeça com o ocorrido. Os vizinhos foram embora, fingindo concordar com o que haviam escutado. Uma semana depois, o cavalo retornou à casa, mas não vinha sozinho. Trazia também uma égua como companhia. Ao saber disso, os habitantes da aldeia, alvoroçados, porque agora entendiam a resposta que o homem lhes havia dado, retornaram à casa dele para cumprimentá-lo. Ele falou, você antes tinha apenas um cavalo, e agora possui 2. Parabéns, disseram eles. Ele falou, muito obrigado pela visita e pela solidariedade de vocês. Mas como vocês podem saber que o que aconteceu comigo é uma bênção na minha vida? Desconcertados e achando que o homem estava ficando louco, os vizinhos foram embora comentando no caminho. Será que este homem não entende que Deus lhes enviou um presente? Passado um mês, o filho do lavrador resolveu domesticar a égua, mas o animal saltou de maneira inesperada, o rapaz caiu de mau jeito, quebrando uma perna. Os vizinhos retornaram à casa do lavrador, levando presentes para o menino ferido. O prefeito da aldeia solenemente apresentou as condolências ao pai, dizendo que todos estavam muito tristes com o que tinha acontecido. O homem agradeceu a visita, o carinho de todos, mas perguntou, como vocês podem saber que o que aconteceu foi uma desgraça na minha vida? A frase deixou todos perdidos, mas ninguém teve a coragem, né, de comentar nada. Ao saírem da casa, diziam uns aos outros, esse homem enlouqueceu mesmo. Seu único filho pode ficar, né, sem a perna e ele ainda tem dúvidas que o que aconteceu é uma desgraça. Passaram alguns meses, o Japão declarou guerra contra a China. Os emissários do imperador percorreram todo o país em busca de jovens saudáveis para serem enviados à frente de batalha. Ao chegarem na aldeia, recrutaram todos os rapazes, menos o filho do lavrador, que estava com a perna quebrada. Nenhum dos rapazes que foram à guerra retornaram vivos. O filho se recuperou, os 2 animais, né, deram crias, foram vendidas, renderam um bom dinheiro. O lavrador passou a visitar os seus vizinhos para consolá-los e ajudá-los, já que tinham se mostrado solidários com ele em todos os momentos. Sempre que algum deles se queixava, o lavrador dizia, como você sabe que está acontecendo na sua vida é uma desgraça? Se alguém se alegrava muito, ele perguntava, como sabe que isso é uma bênção? E os homens daquela aldeia entenderam que, além das aparências, a vida tem outros significados. Só para ilustrar também, isso aconteceu
comigo, eu tinha um colega, ele tinha um emprego bom, já estava assim, aproximando dos 50 anos, e de repente ele perdeu o emprego. E ele ficou super aflito. Nossa, eu tinha um emprego bom, e agora não estou desempregado. E ficou assim um pouco perdido. Recebeu o fundo de garantia, acabou reformando a casa, conseguiu trocar de carro. Passado quase um mês, ele tinha mandado alguns currículos antigos, uma empresa chamou ele para trabalho, era um emprego próximo da casa dele, ele ia ganhar o dobro do que ele estava ganhando e mais próximo da casa dele. Então, a gente, às vezes, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala é, nossa, aconteceu uma desgraça na minha vida, mas a gente nunca espera, né, os acontecimentos, então a gente percebe aqui que a gente tem vivido isso, né, um dia mais feliz, um dia menos, mas um dia é felicidade e outro dia é infelicidade, e a gente fica falando, hoje é felicidade, amanhã é infelicidade, assim, na verdade, a gente vai. Tem vários exemplos, né, de pessoas que perdem avião, depois o avião cai. No 11 de setembro mesmo, apareceu uma reportagem uma vez de várias pessoas que eram para estar dentro do prédio do 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, e por cargas d'água não conseguiu chegar, perdeu o transporte público, ou acordou mais tarde, ou foi demitido do emprego, e as pessoas com raiva, né, da situação a princípio, e depois, né, davam graças a Deus. Então, uma desgraça muitas vezes é uma benéfice, né? E muitas vezes, né, na maioria das vezes, as nossas desgraças, mesmo que não se convertam em benesses nessa vida, né, numa vida futura, no nosso desencarne, a gente vai entender que isso serviu para alguma coisa, né? Então, é aí que entra a fé, né? Sempre que você tiver alguma coisa ruim acontecer com você ser temente a Deus e saber que aquilo de ruim que está acontecendo com você, lá na frente, pode até não ser nessa vida, mas pode ser numa vida futura, no seu desencarne, e você vai entender por que aconteceu aquilo com você e é uma coisa boa. A gente tem visto, né, esse capítulo que a gente falou, né, hoje a gente acabou não comentando, né, o capítulo mais longo do Evangelho, ele fala de felicidade, né, ele fala de aflições, ele fala de sofrimento, para que a gente entenda, né, na verdade, o que é verdadeiramente sofrimento, ele está falando aqui, para a gente entender realmente o que é a infelicidade, né, a gente vive momentos, às vezes, de felicidade, mas eu falei, né, eu entendo que a maioria das pessoas, apesar de tudo, vou falar aqui das pessoas que estão na live, a maioria de nós aqui, nós temos vida boa, né, não relacionando isso à condição financeira, não, só o fato, para a gente falar assim, né, às vezes vai ter mas o fato de estar desempregado passa por uma perda, às vezes, de pessoas, né? Que a gente fala assim, morte, né? A gente tem isso constantemente na vida e tudo isso a gente traz como infelicidade, mas quando a gente fala, na verdade, em infelicidade, a gente está falando daquilo que está acontecendo naquele momento, né? E a gente tem falado bastante aqui, para que a gente possa entender muito dos ensinamentos de Jesus, a gente tem que estar entendendo a vida como sequência, né? Como evolução. Então, a gente fala, a gente que tem o pé ou a cabeça somente nas coisas terrenas, qualquer coisa que seja tirada da gente, né? Ou vamos tentar entender como perda, né? A gente está sujeito a perder emprego, a gente está sujeito a perder bens materiais, a gente está sujeito a passar, né, por calamidade pública, ainda o Brasil é um local que não tem, né, uma quantidade de coisas que acontecem em outros países, mas assim, a gente fala assim, a gente tem, né, uma vida, às vezes a gente fica esperando mais do que a gente tem, né, querendo mais, a gente falou outro dia, né, de coisas que a gente não sabe, né, se vai trazer isso como felicidade, e a gente às vezes aposta felicidade em coisas materiais, né, eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa, e a gente fala assim, e se isso não acontecer, a gente vai, né, já colocou na mente que vai ser infeliz, né, como que a gente pode fazer isso, né? A gente deveria, e é o que a gente tem que trabalhar, é trabalhar para ser feliz com qualquer situação, né? Buscar esse entendimento de que independente, né? Eu falava
numa outra live, né, que eu falei que eu escutava um programa de rádio e ele falava, né, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Como diz, virar um mantra na gente que, independente do que aconteça na minha vida, eu vou buscar estar bem, eu vou buscar ser feliz, né? Não vou esperar coisas acontecerem para cá ou para lá para eu ser feliz, né? Não condicionar minha felicidade a alguma coisa específica, né? O fato de eu estar vivo, né? A gente agradecer todos os dias, acordar e agradecer, né? Graças a Deus estou vivo, obrigado Deus, né? Vou trabalhar, vou fazer o meu melhor, né? Buscar isso como um mantra de repetição mesmo, né? Eu sou feliz independente das coisas que aconteçam. Existem muitas infelicidades também que a gente acontece na nossa vida que são causadas pelos nossos próprios defeitos, né? Que tipos de defeitos? Por exemplo, inveja e ciúme. Né? Se eu tenho inveja de alguém, de ter algo que uma pessoa tem e eu não tenho ainda, e isso me causa um sofrimento, né? Por mais que a gente... A inveja é um defeito que ninguém assume que tem, né? Mas na verdade, quando Não. ninguém vai falar que tem inveja. Mas na verdade, quando você deseja ter algo que alguém tem e você por algum motivo não tem, algo material, isso te traz um desconforto muito grande. E esse desconforto pode ser entendido como infelicidade. Só que essa infelicidade não entra no, no enunciado desse capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Porque você não está sofrendo por uma coisa justa, né? Você está sofrendo por um defeito que você tem, que é a inveja, né? O ciúme também, quando você tem ciúme de alguém, é que você quer possuir aquela pessoa para você, somente para você, né? É a mesma coisa do bem material, mas vinculado às pessoas, ou mesmo às coisas, né? Tem ciúme das suas coisas, de não repartir. E esse tipo de infelicidade, ele não entra no rol aí, né, do bem-aventurado dos aflitos, né? Porque isso daí você tem que banir isso de você. Por isso que é bom a gente se autoconhecer e nos questionar sempre os nossos próprios defeitos, né? Não ficar vendo os defeitos dos outros, colocar como se fosse um anjinho em cima da gente mesmo para julgar, né, os nossos pensamentos, para ver se a gente não está sendo infeliz por causa de inveja e ciúme. Você falando, né, a gente tem aqui, né, logo no início do estudo desse capítulo, a gente tinha lá causas anteriores e causas atuais das aflições, né? E no causas atuais das aflições, ele começa dizendo assim, né? Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos, né, desses males são a natural consequência do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Aí ele começa a enumerar, né? Quantas pessoas caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas do desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas são arruinadas por desordem, desânimo, mal conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto de interesse e de vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades elas resultam da imprudência e dos excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequenos, as manifestações de suas más tendências, por indiferença, comodismo, deixaram desenvolver neles os germes, onde o coração, né, o orgulho e o do egoísmo, tola vaidade, ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, se espantam, se afligem com a falta de respeito. Aí ele diz, né, que todas as pessoas que são feridas no coração por contrariedades da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se
se na maioria das vezes não podem dizer assim: se eu tivesse feito de forma diferente ou deixado de fazer tal coisa, talvez eu não estivesse nessa situação. Eu vou mais ou menos o que você falou, né? De a gente se buscar na gente mesmo, né? Por que que eu estou sofrendo, né? Esse sofrimento foi causado pelo quê? O que me levou a chegar na situação que eu estou hoje, né? Por isso que a gente tem falado bastante, né? A gente acaba não planejando de alguma forma a vida, né? A gente acorda às vezes de sopetão, já entra na vida, né? No dia que está se iniciando e já sai atropelando, né? Comendo em pé, engolindo café num gole só, sai correndo porque está atrasado, né? Que você falou, tem 10 minutos para chegar no trabalho, sai faltando 5 minutos para o horário e quer chegar no horário e daí, né? Acabam se deparando com trânsito parado, com problema no carro e depois chega no serviço atrasado, chega já esbaforido e aí reclama, né? Ah, o que que eu fiz? Hoje o dia vai ser terrível. E aí a gente pergunta, né? Mas por que que vai ser terrível? Quem é o culpado do que está acontecendo, né? É, E às vezes você vai percebendo que é a gente mesmo que faz essas coisas. daí nesse caminho aí que você fez até o serviço, você não olhou a paisagem, você não olhou o sol nascendo, você não sentiu a brisa do vento, você não consegue pensar na sua vida, você não consegue pensar em nada, você fica focado só nos problemas que você mesmo está ocasionando. E aquilo te vira um inferno o dia, e no final do dia você vai falar assim: o que que eu fiz a Deus para merecer um dia como esse? O duro é você ter esse entendimento na hora que você está sofrendo, né? Mas acho que é por isso que a gente tem que tirar esses momentos, né, de estudo, esses momentos de oração, esses momentos de reflexão, quando a gente está pensando na nossa vida, no nosso dia, na nossa, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Não achar que somente no nosso cenário contribui para a nossa infelicidade, né? É, o país está ruim, por isso que o meu comércio está ruim, é por isso que eu sofro tanto no trabalho. Pô, mas peraí, eu estou trabalhando, eu estou trazendo comida para casa, não estou devendo para ninguém, assim, eu não tenho dívidas atrasadas, não tenho nada. Será que minha vida está tão ruim assim a ponto de blasfemar, né? Achar que Deus está me fazendo, tá me fazendo da minha vida uma vida infeliz? Será que eu tô com saúde, né? Quando você foca naquilo que você não tem, você foca em escassez. Quando você foca em escassez, parece que tudo lhe falta. Quando você foca naquilo que você tem, você fica com um sentimento de gratidão, você fica grato, você fica abundante a sua vida, né? Parece que você é rico realmente, materialmente. Por quê? Você foca naquilo que você tem. E quando você foca na escassez, já não. Você parece que nunca tem nada. Ah, eu não tenho um carro igual do meu concorrente, eu não tenho a casa igual da pessoa que tem o mesmo emprego que o meu, eu não tenho o meu parceiro não é tão bonito como do fulano que é meu amigo e por aí vai, né? Você fica focando na escassez e não foca naquilo que você tem. Se você olhar para trás, olhar para baixo, você vê quantas pessoas têm muito menos que você, né? Tanto materialmente como até espiritualmente mesmo falando. É, a gente, como você falou, né? Você foca naquilo que tem de ruim, né? O que você acha de ruim. Às vezes a vida não é ruim, né? Mas você começa a mostrar apenas as coisas que lhe faltam, né? Como diz assim, quantas coisas se você fosse contar que você já tem e que você conseguiu. É, E outra coisa, né? Que nem a gente fala assim, a culpa, que nem você falou, às vezes das próprias escolhas, né? Você escolhe quem vai casar, quem vai namorar, você escolhe que tipo de curso vai fazer, você escolhe às vezes o tipo de trabalho que quer fazer e depois reclama, né? Que nada daquilo tá bom, né? Mas assim, quem é o culpado, na verdade, de estar? É você mesmo. E mesmo assim, né? Mesmo que você tenha, de alguma forma, feito algo que não lhe agradou, você tem a oportunidade de estar mudando muitas coisas na vida, né? De estar. Mas a primeira coisa que acho que todo mundo fala e tem falado é o que você falou, é a gratidão. A partir do momento que você agradece o que você tem, né?
você valoriza o que você tem, né? Você mostra para Deus que você é feliz com aquilo. Quantas portas se abrem para melhoria, né? E às vezes você deixa, como você falou, ao invés de aproveitar o que tem e ser feliz, fica focando numa coisa que não tem e acaba não vivendo, né? E depois vai ver que quanto deixou, né, de viver por bobagem, né? Por ter colocado talvez a felicidade numa coisa que ele nem sabe se é possível de ter, ao invés de desfrutar e agradecer, na verdade, daquilo que se tem, né? Então, é assim, a gente foca de forma errada e, como diz, né? Reclama que algumas, até termo é ditado, né? A gente reclama de barriga cheia e quantos são, na verdade, dessa forma? Quando eu estudo muito sobre depressão, estado de ansiedade, né? E diz, quando você entra no estado depressivo, existe um caminho, uma escada que te leva para baixo. E uma das primeiras coisas é isso, você pensar na escassez, aquilo que você não tem, e pensar naquelas coisas que você não pode mudar, né? Ah, vou pensar no Covid. Pô, uma coisa que eu não posso mudar. Não adianta eu ficar pensando no Covid, que vai piorar o mercado financeiro, que vai piorar. Pô, isso eu não vou descobrir a cura. Então, primeira coisa, focar naquilo que você tem, na sua abundância da sua vida, nas coisas boas que você tem na vida. Depois, focar naquilo que realmente você pode modificar, né? Que atitude eu posso tomar para modificar tal situação? Posso tomar alguma atitude? Sim. Vou e faço, não procrastino, né? Não empurro com a barriga para frente. Não, não posso mudar, não existe o que possa ser feito. Aceita que dói menos. Por quê? Você não pode fazer nada, né? Existe uma linha filosófica que chama estoicismo, eles falam muito sobre isso, né? Focar naquilo que realmente você pode mudar. Aquilo que você não pode, apenas aceite. E trabalhe para que as consequências daquilo que você não pode mudar sejam menores possíveis. A única coisa que você pode fazer. E isso é que você faz você entrar no estado depressivo, né? Você foca naquilo que você não tem, foca naquilo que você não pode mudar, já começa, né? Já começa a se comprimir, começa a respirar baixinho, respirar respirações curtas e você vai entrando no estado depressivo. Quando você vai ver, você está triste dentro do seu quarto, não querendo levantar para ir trabalhar. Você fala, né, eu achei bacana o que você falou, né? Eu trabalho, graças a Deus, num lugar lindo, né, que é ali na Brasital, e todo dia que eu entro, né, eu entro e já vou olhando ó, a natureza e vou agradecendo, né, eu ter a oportunidade de estar num lugar desse. E acho que você tinha falado uma outra vez, né? Às vezes a gente deixa para acordar em cima da hora e faz tudo correndo, né? E se a gente pudesse, na verdade, acordar, programar para acordar talvez uma hora antes do horário e pudesse, como você falou, né, ler um trecho de um livro, né, depois sai, se eu posso ir a pé, vamos dizer, até o meu trabalho, vou, né, e vou olhando a beleza, né, um sol nascer, né, flores, paisagem, e buscando coisas para você não se irritar, ao invés de sair correndo com pressa e daí reclamando, né, vestindo sapato na rua, É, tempo terminando de também, tempo. Oswaldo, tempo é como se diz, né? Tempo é dinheiro. É dinheiro, assim, é materialidade. Você acordar mais cedo, você ter tempo para fazer todas essas coisas, fazer uma leitura edificante, você olhar a paisagem, você poder andar devagar, poder respirar, talvez fazer uma meditação, um exercício físico. Durante o seu dia, você não procrastinar as coisas. O que é procrastinar? Deixar as coisas para depois, né? Ah, posso fazer depois? Ah, então eu vou dar uma olhadinha aqui no meu Facebook, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu Instagram. Sendo que você podia fazer agora, com o tempo, né? E talvez tirar o seu tempo livre lá na frente, né? Não, você deixa as coisas para fazer 5 para 6 da tarde, porque 6 horas você vai sair, e daí você tem aqueles 5, 6 coisas para fazer, não dá tempo e você se sente sobrecarregado, né? E acordar também, né? Ah, meia hora, 10 minutos mais tarde, 20 minutos mais tarde. Meu, levantar, trabalhar já é sofrimento, então vamos acordar mais cedo, vamos sofrer um pouquinho mais e vamos para a luta, né? Eu falo isso, né? Eu entendo isso, mas todas essas coisas eu faço também. Eu procrastino,
eu acordo mais tarde, durmo 10 minutos mais tarde, acabo saindo correndo muitas vezes, mas é isso que a gente tem que mudar, né? A gente tem que procurar entender. E toda vez que eu faço isso, né? Hoje tive um dia bem assim, tentando colocar isso em prática, e meu dia foi super proveitoso. Fiz assim, rendeu como se fosse tivesse trabalhado 3 dias, né? Meu dia foi preenchido, não fiquei zapeando em celular, nada, mas foi como se eu tivesse trabalhado 3, 4 dias de um dia comum que eu procrastinava, que ficava em rede social procurando besteira só. Aí eu falei, eu moro bastante perto do meu trabalho, eu falo assim, acho que dá 12 minutos se eu descer, né, sem muita pressa até o meu trabalho. Eu tenho descido, às vezes, com meia hora de antecipação. Eu acordo uma hora antes, eu consigo fazer tudo, sobra tempo. Eu falo assim, eu tenho feito isso de aproveitar, e que nem você falou, o dia fica melhor. Fica. Você chega no trabalho com tempo de, né, de ter visto as coisas, de ter olhado, às vezes, é que nem você falou, até começar o trabalho, você ainda tem um tempo, uns 10 minutos, para dar uma olhada nas notícias, né? Para dar uma olhada se chegou alguma mensagem no WhatsApp, para dar uma olhada nas postagens do Facebook, e que nem você falou, você termina o dia melhor do que você sair correndo, né? E ficar faltando ainda coisas para fazer, né? Então dá para fazer, como a gente falou, mas a gente precisa programar o dia, né? A gente falou, vou deitar tal hora e vou acordar tal hora. A hora que der esse horário, eu vou levantar. É, Vou acostumar a fazer. Vou fazer uma oração decente, né? Vou sentar e vou conversar com Deus é, com tempo, com a cabeça no lugar, sem preocupação. Daí, pois, tirei lá 10, 15 minutos com uma oração, né? Agora eu vou tomar um café sossegado. Vou. Terminei, agora eu vou sair. Vou descer devagar, seja com carro, né? Seja a pé, mas eu vou sem pressa, né? Sem me irritar. Não vou deixar as coisas acontecerem. Eu tenho um colega que trabalha comigo que ele fala isso. Eu tenho feito isso, né? Eu tenho vindo bem devagar para não sofrer no trânsito, para não me irritar, para chegar no trabalho tranquilo, né? Então, assim, dá para a gente fazer. Algumas coisas a gente não vai conseguir, como você falou. Você não vai mudar a pessoa do lado que está dirigindo, você não vai mudar a forma de agir de algumas pessoas, mas você pode mudar a sua, né? é. Eu não vou entrar nessa correria junto para não passar nervoso, eu vou mais tranquilo. Se precisar, eu paro, né? E respiro. É Dá para se porque, na fazer. verdade, a gente acha que aproveitar a vida é o quê? Poder acordar a hora que quiser, né? É, o final de semana, a gente passa 5 dias de horrores para viver 2 dias de prazeres. O que é os prazeres do final de semana? Ociosidade, bebida, balada, são coisas que te geram um prazer momentâneo, mas para você ter isso no final de semana, você tem que ter um inferno dos 5 dias, né? De segunda a sexta, né? O sextou, né? Que a turma fala, que tão feliz, né? E Guardando, né? o domingo à noite, que é ao contrário, né? Quase já o segundou, que é horrível para muitas pessoas. Já foi mais horrível para mim, mas hoje em dia já não é tanto. E o sextou também já não é tão mais. Eu não fico na expectativa para chegar ao sextou, mas ao mesmo tempo também a semana acaba sendo mais prazerosa, né? Porque você consegue fazer mais coisas que conservando tem mais coisas que te dão prazer durante os 7 dias da semana, e as pessoas não, elas pensam sempre nos prazeres rápidos, instantâneos, né? Na bebida do final de semana, na balada, na festa, no churrasco, e por aí vai. E vira um inferno a semana, que o trabalho é um inferno, porque daí ela quer dormir até mais tarde, durante a semana, e o dia fica muito curto e eu não sinto prazer no trabalho, no seu dia a dia. Você está falando, né? Você sofre 5 dias para se beneficiar em 2 e talvez não consiga, né? Às vezes, porque vão aparecer problemas no fim de semana, não vai curtir talvez do jeito que deveria, como você falou, e aí acaba sofrendo mais, né? Assim, ao invés de aproveitar dia a dia, mesmo que tenha, né? Tenho um trabalho, sim, graças a Deus, tenho oportunidade, tenho pessoas no trabalho, vou lá conversar, né? Vamos trocar ideia a hora que puder, vou fazer o meu melhor. De repente você nem percebe passar a semana, mas quando falou, mas se viver dessa forma, preocupado, né? Olha, trabalhar é horrível, eu tenho que ir de novo. É melhor não acordar mesmo, né? É melhor nem, É,
nem sair de casa. O tempo é dinheiro. Se você, quanto menos tempo você tiver, né? Você ficar enchendo o vazio com nada, né? Quando você está zapeando Facebook, Instagram ou assistindo televisão, programas imbecis, né? Você está enchendo o vazio da sua vida com nada, né? E quando você realmente precisa fazer as coisas, você não vai ter tempo. Aí que você vai estar em estafa mental, vai estar em vai virar um workaholic, o cara que quer trabalhar depois do horário, né? Depois, Porque não viciado esse. vicia em ficar ali durante o dia inteiro sem fazer nada e quando realmente era para tudo pronto, não tem mais tempo. A Dalva tá falando aqui, né, Dalva Campos. E quem trabalha fim de semana também, quer dizer, esse daí não, É, aí não aproveita mesmo. que daí o fim de semana dela seria de segunda ou terça, né? Né, mas Geralmente às vezes sempre tem um dia trabalha a de folga, semana e né? Sempre tem um dia de eu folga. quando precisei, falei assim, estava precisando ganhar um pouco mais, eu cheguei a trabalhar muito, acho que vários anos, de domingo a domingo, né, sem né, ter tempo para isso. Fala, hoje eu curto, hoje eu tenho sábado e domingo. Muito difícil que eu não tenha sábado, mas eu aproveito. Mas tive épocas que precisei trabalhar. Falei, ia trabalhar, como diz, né, tranquilo para poder aproveitar também isso, né? O dia que a gente conseguir achar benefícios no trabalho, né, e não achar que é castigo, que é coisa ruim, aproveitar, a gente fala assim, daí a gente vive mesmo, independente do trabalho, você fala, não, eu vou curtir esse momento, vou ser útil, né? Eu sempre falo para você, porque se a gente achar que é só o trabalho, né? Mas se você conseguir criar um ambiente gostoso Claro, de conversar naqueles momentos que não tem trabalho, de, né? Vamos trocar ideia, né? Vamos aprender, vamos ensinar. Né? Você acaba, na verdade, sentindo prazer, né, no trabalho, gostando né? de fazer Imagine se aquilo. o prazer fosse só nas suas férias, né? Quem não tira férias, né? Tem um trabalho infernal. Não tem jeito, você tem que achar prazer no seu serviço, por mais detestável que seja o seu serviço, né? Você imagina uma pessoa eu acabei de falar aqui de um carcereiro, né? Que trabalha num lugar que é um clima horrível, né? Pessoas ruins, pessoas malvadas que só falam perversidade. Como é que essa pessoa consegue ser feliz se ela não tiver um bom estado de espírito, né? Se ela chegar desse modo e se deixar se influenciar pra, pelo cenário da vida, ela vai ser uma pessoa totalmente feliz. Então a gente tem que procurar a felicidade em todos os momentos. A André dizendo aqui, né? Precisamos ter o mesmo prazer da sexta e do sábado nos outros dias da semana. Sim, eu acho que a única forma de você ter uma vida melhor é isso, né? Fazendo, né? Não fazendo, colocando a felicidade nos momentos, né? E sim colocando a felicidade em ser feliz, né? Independente de onde esteja e como esteja, eu vou ser feliz, né? Colocar como uma coisa de objetivo mesmo, né? Eu vou ser feliz trabalhando, eu vou ser feliz em casa, eu vou ser feliz em todos os lugares. É uma coisa de buscar mesmo todos os dias e viver um dia de cada vez, né? Não esperar o fim de Aí semana. voltando para o assunto do evangelho, né, que a gente sabe que muitos dos perrengues que a gente passa nessa vida, dos problemas, né, por exemplo, desencarne de entes queridos, que a gente passa por um sofrimento muito grande, né, você se imagina que gostoso que vai ser no nosso reencontro, né, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e lá a gente vai poder viver com eles para sempre, né, até a próxima encarnação e por aí vai. E então você vê que se você tirar esse aspecto de vida terrena, que a vida se encerra mesmo no túmulo, né, a gente não consegue entender por que a gente passa por tantas dificuldades nessa vida. Né? Nessa passagem aqui do Evangelho tem tantos exemplos bonitos, né? Essa história que você contou aí, né? Toda hora acontecia uma desgraça com a pessoa, quando ele ia ver, era uma benéfice, né? Quando tinha uma desgraça, quando ele ia ver, era uma benéfica, até o ponto de ele ter a perna quase quebrada para ser amputado e por causa disso não foi para a guerra e não morreu. Então você vê que
O duro é você ter esse entendimento, né? Então, aí que entra a fé, né? Saber que Deus está fazendo, está escrevendo o certo por linhas tortas, né? Na nossa visão, as linhas são tortas, mas na visão deles são, está escrevendo certo por linhas certas, mas que na nossa visão simplista, né? Na nossa visão material, parece que tá tudo Materialista. errado, tudo mudado, né? Mas quando a gente entra em, né? De vez em quando eu entro em umas crises existenciais, né? A humanidade não parece que não está progredindo, que a humanidade, que o mundo está cada vez pior. Mas aí quando você olha para trás, você estuda a história da humanidade, você vê quanto já a humanidade melhorou, né? Perto do que ela é hoje. Tem muito a melhorar, tem sim, mas quanto ela já melhorou, né? Povos que existiam apenas não produziam nada, né? Só guerreavam, só roubavam, saqueavam, né? Uma pessoa na Idade Média, quando tinha a idade de Cristo, 30, 33 anos, já era considerado um ancião já, né? As pessoas casavam com 15, 12 anos, né? Já tinham filhos com 16, 17, porque 30 anos já estava desencarnando. Isso quando já não desencarnava, quantas crianças desencarnavam por doenças horríveis, já não. Hoje em dia, a gente tem essa pandemia que está levando um monte de gente embora, mas já foi muito pior, né? Você falou, acho que assim, a parte bastante interessante, a gente falou assim, às vezes a gente não gosta de falar, a gente passou, né, a minha família passou pela morte de uma pessoa bastante conhecida esse fim de semana, e minha mãe ficou, assim, bastante abalada, né, e eu tenho falado bastante isso, e para as pessoas entenderem. É difícil você passar, né, por perda de pessoas queridas, mas o dia que a gente entender que isso é possível, que isso acontece, que é dessa forma, né, que Deus sabe o que faz e não é para toda, como você falou, para toda a eternidade, né, que a gente vai se encontrar quando a gente criar isso, né? Esse estudo que a gente faz, ele fala bastante disso, né? Quando a gente tiver como certeza dentro da gente, né, que a vida continua, né, que a gente está mesmo de passagem e a gente tem que fazer essa passagem da melhor forma possível, aprendendo, melhorando, evoluindo, né, aprendendo a gostar das pessoas, independente do que elas são, né, porque a gente percebe que as pessoas não pensam da mesma forma que a gente, né, elas agem totalmente diferente, né, e a gente iniciou falando lá, né, no Gotas de Paz, né, que Deus não cria o mal, né, ninguém nasceu para o mal, né, ninguém nasceu para eternamente fazer o mal, é momentâneo, é por falta de conhecimento. E quanto mais rápido esse conhecimento chegar, né, então, assim, quanto mais essa coisa do entendimento de Jesus, né, de fazer aos outros, de eu não fazer para os outros aquilo que eu não quero que me faça, de começar a ter isso como regra, né, esse estudo que a gente faz do Evangelho, de incutir mesmo na cabeça das pessoas que pode se melhorar sim, né, que é possível a melhora, que como foi falado lá, ao invés da raiva, o amor vence, o amor modifica, né? Eu falava também no sábado sobre isso, que a gente percebe que o amor, quando as pessoas se dedicam por alguém, e às vezes a gente acha que essa pessoa não tem conserto, mas quando há uma dedicação de alguém por essa pessoa, ela modifica sim, às vezes não aparece, né? A gente acha que não, não tem. Conserto tem, né? Quando a gente fala assim, você falou de prisão, quantas pessoas foram presas e saíram dessa prisão e assim em momentos ruins, mas teve alguém do lado, né, que foi lá e falou: "Não, tô junto com você, vou te auxiliar, vou ficar com você, você vai". E aí você vê lá na frente que valeu a pena, né? Eu tenho alguns casos próximos que eu vivenciei bastante isso, e eu sempre falo, eu acredito, eu não, quando a pessoa fala assim: "Ah, não, a humanidade não tem jeito", você falou, tem sim, ela evoluiu, mesmo que não pareça, É, né? Lá numa época da humanidade era terrível, né? Era uma quantidade de coisas horríveis eram maiores. Hoje a gente fica chocado quando acontece uma vez, né? é, Um casal matou um filho ali, mas quantos estão cuidando dos filhos e criando bem, né? Um marido bateu na esposa, mas quantos estão vivendo bem e melhoraram? Quantos já progrediram? Quantos já não fazem mais isso, né? Então,
se a gente for levar, como ele falou, existe até um estudo, acho que do americano, que ele faz esse estudo do quanto que a humanidade melhorou, mesmo algumas pessoas tentando dizer que não, ele fala, não, ele consegue provar, ele escreveu um livro com relação a isso. Tem jeito, sim. Voltando ao assunto do desencarne, né? Hoje a gente comemora o nosso nascimento, nosso aniversário, mas provavelmente quando a gente desencarnar, a gente, lá no mundo espiritual, a gente vai estar comemorando o nosso ano de desencarne, né? Que é um momento muito triste aqui, mas lá é o nascimento, o retorno, né? É o nascimento então, da gente. imagine um espírito evoluído que deixa tudo aqui sem apego, né? Deixa as coisas tudo para trás, sabe que o mundo aqui material fica aqui mesmo, o espírito evoluído, quando desencarna é uma felicidade tremenda, chegando lá, vendo o seu anjo da guarda, seu espírito protetor que o ajudou por toda a encarnação, vendo seus entes queridos que desencarnaram primeiro, é uma felicidade plena. Só que a gente vê o lado material nosso, né? E a gente não tem esse entendimento ainda, a gente não consegue trabalhar isso dentro da nossa cabeça. Os orientais trabalham muito isso e já tem um entendimento melhor sobre isso, né? Muitas religiões orientais, o desencarne não é tão triste, né? As cerimônias fúnebres não são tão tristes como a nossa. Entristecem no nascimento e festejam o desencarne, né? Algumas religiões fazem isso, né? Deveria ser assim, né? Nós espíritas deveríamos pensar assim, porque nascer aqui para ficar aqui, o que é uma alegria para a gente não é fácil, não, né? Não, quando você tá de lá para cá, saber que você vem, né? É um desafio bastante grande. Mesmo desafio que a gente tem ao acordar todos os dias, né? No filme Nosso Lar, lá quando o André Luiz tá de aerotrem, lá andando com o Clarencio lá, né? Ele andando com o Clarencio e ele olha para um lugar lá, onde que é isso aqui? O que é aquele prédio ali? Não, ali é onde que é feito os planos reencarnatórios, quando a gente vai reencarnar, a gente entra por ali. Daí o cara, mas por que você não gosta de olhar para lá? Não gosto de olhar muito ali não, porque ali para mim é muito triste, né? Aquele local é triste para eles, como se fosse um cemitério para a gente. Ele saberia que precisaria reencarnar logo, né? Por isso ele fica... fica mal. Ministério da Reencarnação. Mas ele fala assim, né? A gente fala assim, isso, né? Eu falo assim, até ia falar também, o México, né? Tem que festeja o Dia dos Mortos, né? O Dia de los Muertos, quer dizer, fazem uma festa com isso, né? Brincam com isso e algumas pessoas ainda se entristecem muito, né? Com o desencarne. Eu falei, eu acho que é triste, mas você colocou uma coisa aqui bastante interessante. Talvez a mesma quantidade de pessoas que a gente tenha na Terra, que a gente fica triste em deixar, quantas pessoas estão felizes e gostariam de ter o nosso retorno por outro lado também, né? A gente não consegue balancear isso, eu acho né? Que separar. Muito mais, né? Dizem que a proporção dos encarnados para os desencarnados é de 5:1, mais ou menos, né? 5 vezes a população desencarnada do que para a população encarnada. Então a gente deve ter 5 vezes mais conhecidos lá desencarnados do que aqui encarnados. Quanto temos de tempo aí? Está na hora já, 1 minuto. Tá, deixa eu só falar aqui, né? O Jorge, aqui, Otávio é uma pessoa que trabalha comigo, Jorge. Ele falou assim, tenho, né, essa sorte de trabalhar com pessoas incríveis e isso faz toda a diferença. A gente conversa sempre que a gente pode, né? Ele assiste a live, no outro dia a gente conversa. Tem lá um evangélico, que ele se diz evangélico, mas a gente conversa muito sobre isso, né? E a gente tem, às vezes, assim, mesmo sendo diferentes de pensamentos em muitas coisas, a gente consegue fazer um ambiente super, super bacana, né? Então, Jorge só tá dando aí que é um prazer mesmo. A gente faz do nosso dia um dia maravilhoso. Legal. Muito bem. Vamos encerrar? Vamos. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, esse bate-papo, falando dessas coisas, né, que podem nos auxiliar na nossa mudança, no nosso próximo dia, que a gente possa, né, guardar
todo esse ensinamento, toda essa conversa, para que a gente possa usufruir disso no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, que cada um pense também no seu familiar, no seu ente querido, no seu recinto, onde se encontram pessoas queridas, pessoas necessitadas, que a gente possa levar esse pensamento para que essas correntes espirituais também possam auxiliar a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, para que ali possam ser colocado o remédio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Isso aí. Então, até segunda-feira que vem, às 19h30. Tchau para todos. Né? Isso aí. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa noite e até a Até mais, próxima. Oswaldo. Até mais.
Valeu, Fábio. Até mais. Boa noite.